Olá, amigo internauta. Hoje, 11 de novembro de 2018. Caso você não saiba, estamos comemorando um ano de reforma trabalhista. E estaremos também próximos de comemorar um ano da medida provisória 808, se ela tivesse sido transformada em lei. Mas não foi, como sabemos, no dia 23 de abril do corrente ano, ela caiu por terra porque não foi aprovada. E a pergunta que nós fazemos: o que mudou na vida do brasileiro com um ano de reforma trabalhista? Fique ligado, a gente vai analisar agora. Um ano de reforma trabalhista. Muito tempo passou. Com a bandeira de que a CLT era desatualizada porque era de 1943, o governo Michel Temer então defendeu a necessidade de se reformar tal instrumento para facilitar assim então a contratação e gerar novos empregos. O governo do Michel Temer prometeu que seriam gerados, depois da reforma trabalhista, cerca de 2 milhões de novos empregos, mas não chegamos nem na metade desse número. No final do ano, o que se conseguiu aí depois desses dias todos de vigor da reforma trabalhista foram 298 mil novos empregos. Não chegamos nem perto de 300 mil. Para 2 milhões ainda falta bastante coisa. O governo precisa correr então para bater essa meta. O que se tem em consequência disso é uma análise necessária dos pontos da reforma trabalhista e todo esse um ano de aniversário que a mesma completou nesta data de 11 de novembro. E é muito interessante que a gente possa analisar alguns dados que os institutos nos trouxeram. E uma coisa ficou bem marcada e bem evidente: a reforma trabalhista não foi o principal propulsor das contratações. Essas cerca de 300 mil novas vagas que foram criadas não foi em virtude da flexibilização das contratações por conta da reforma trabalhista. O que se percebeu é que durante esse tempo houve um pequeno aumento no poder econômico de algumas empresas. O Brasil deu uma pequena respirada nesse ano. Então, as contratações se devem ao fato do crescimento econômico. Segundo alguns estudiosos, como por exemplo o Helios Berstans, professor da USP, ele afirma que só o crescimento econômico é que gera emprego. Flexibilização das normas trabalhistas não consegue ali gerar empregos. Pelo contrário, pode trazer ali uma fragilização da mão de obra e um medo até na contratação. O que se percebeu é que esse crescimento econômico foi o principal responsável das contratações durante esse um ano, e não a questão da reforma trabalhista. Outro ponto interessante de se analisar durante esse ano são as questões polêmicas que a própria reforma trouxe, como, por exemplo, a lactante gestante nas atividades insalubres, também um contrato intermitente, que seria ali uma das bandeiras do governo do então Michel Temer, que traria ali maior contratação. Esses dois pontos são de alta polêmica. Por exemplo, a questão da lactante e da gestante trouxe a possibilidade da mesma trabalhar em locais insalubres. O Senado iria fazer uma modificação nos pontos da reforma trabalhista. O governo, então, na pressa de ver aprovada a sua proposta e sua primeira reforma, negociou na época com o Senado que editaria, logo após a entrada em vigor da reforma trabalhista, uma medida provisória. Aí nasceu a tal 808. E essa medida provisória trazia ali um alento para a reforma trabalhista. Alguns pontos mais polêmicos, como a lactante e gestante nos ambientes insalubres e a regulamentação do contrato intermitente, viriam ali para dar uma aliviada na pressão popular e até também na figura do Senado. E o Senado então aprovou a reforma trabalhista e 4 dias depois, na data de 15 de novembro, foi editada a medida provisória 808, que trouxe ali algumas alterações na reforma trabalhista. O problema é que um ano depois estamos sem a medida provisória 808, porque o presidente da Câmara dos Deputados não colocou em pauta a medida provisória para ser votada. E no dia 23 de abril de 2018, a mesma caiu por terra, voltando então todos aqueles textos da reforma trabalhista. O que a gente tem em questão também que nós precisamos analisar é que o desemprego alto não é culpa da legislação, é culpa da fragilidade econômica que o país vive. Tá? E a informalidade subiu e atingiu ali 11 milhões e meio de trabalhadores. A reforma trabalhista, ao invés de trazer ali uma contratação,
trouxe o aumento do trabalho informal, disparou. E muitas empresas ficaram com receio de contratar com as novas regras, não sabiam como lidar. E aí aumentou o número de empregados sem carteira assinada. Uma das bandeiras e maiores propagandas do governo Michel Temer seria o contrato intermitente, a nova forma de contratação em que o empregado poderia trabalhar de forma intermitente. Só que a adesão a essa contratação, durante esse um ano de reforma trabalhista, não passou dos 12%. Somente 12% de novos empregos com contrato intermitente foram criados. Tá? Isso se deve também ao fato que as regras do contrato intermitente, aquelas trazidas lá pela medida provisória 808, caíram por terra. Então as empresas ficaram sem segurança jurídica e o trabalhador sem segurança no emprego para se ter a aplicação do contrato intermitente. As novas regras trabalhistas trouxeram também consequências no judiciário trabalhista. As ações na Justiça do Trabalho caíram 36% nesse último ano. E o que é interessante é que algumas regras, como por exemplo, o acesso à justiça gratuita e os honorários sucumbenciais recíprocos, aqueles que o reclamante poderá pagar as custas do processo e honorários caso ele sofra uma derrota, trouxe um certo pânico no reclamante. Isso refletiu diretamente nas ações do judiciário. Não diminuímos as ações no judiciário trabalhistas por pontos positivos. Nós reduzimos o ingresso de reclamações trabalhistas porque o reclamante ficou com receio de lá se aventurar na justiça do trabalho. E muitas vezes ele, tendo o direito, fica com medo de ter que pagar alguma coisa ao advogado da reclamada, ou então pagar as custas processuais. Lembrando que um dos pontos muito debatidos na reforma trabalhista e que está à discussão no STF é a questão que o reclamante, caso venha a faltar a sua audiência de forma injustificada, poderá ser condenado a pagar as custas e honorários advocatícios. Se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele só poderá entrar com uma nova ação caso ele tenha pagado as custas da primeira. A pergunta é, aonde fica o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é bem claro ao dizer que lei nenhuma excluirá da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça do direito. Bom, ainda com relação à reforma trabalhista, algumas questões estão sendo debatidas ainda no STF. Por exemplo, como já falei, o pagamento das custas processuais pela parte perdedora como condição para entrar com uma nova ação. O valor da indenização moral, que ela foi ali limitada, o dano moral ficou limitado a quanto o trabalhador ganha. O juiz teria que fixar um percentual, um multiplicador, em cima do salário do trabalhador. Se eu sou um gerente administrativo, por exemplo, e recebo R$10.000, e estiver inserido no mesmo dano moral que um outro auxiliar administrativo que recebe R$1.000, a minha indenização vai ser baseada com o meu salário. O mesmo dano moral, a mesma situação, o mesmo agente, o mesmo juiz, valores totalmente diferentes. Isso aí é uma discriminação, é uma desigualdade entre o cidadão. Também está em debate no STF a questão da atividade insalubre por grávidas e lactantes e também a modalidade do contrato intermitente. Como eu falei, a medida provisória caiu por terra e as regras do contrato intermitente, como recolhimento previdenciário, ficaram ali soltas no ar, né? Precisando de uma regulamentação. E a mais polêmica e debatida, que já foi decidida, é a questão do fim do imposto sindical obrigatório, tá? Que o STF já decidiu como constitucional essa regra da reforma trabalhista e os sindicatos estão buscando outras formas ali de manterem as suas instalações. Tá? Um ano é muito pouco, claro, para a gente analisar, mas deu para perceber que tudo aquilo que foi prometido com a reforma trabalhista, principalmente com relação aos 2 milhões de empregos, não surgiu. E o que nós estamos precisando é de uma regulamentação. Lembrando, mais uma vez, o que gera emprego não é a flexibilização das leis trabalhistas. O que gera emprego é crescimento econômico. Eu sou Frank Matos e esse é o recado de hoje. Então é isso, um ano de reforma trabalhista e nós tivemos essas alterações. Se você gostou do vídeo, peço que você clique no like, tá? Isso ajuda bastante. Também se inscreva no canal se você não for inscrito. Clique no sininho, tá? Outras videoaulas, outros temas serão trazidos aqui para o canal para você ficar informado e ficar sabendo.
E, por favor, compartilhe esse vídeo se você gostou com seus amigos. Abraça esse projeto que muita coisa boa ainda vai vir por aí. Um grande abraço a todos e a gente se vê.